Maravilha, então. Olá, amigos do canal Diálogo Aberto. Estamos aqui mais esta ocasião para fazer essa entrevista bacana com meu amigo, professor e pastor Ivan Fidelis. Já há algum tempo já estava prevendo essa entrevista, este bate-papo, mas por ocasião aí da sua vida ministerial, não estava dando certo as nossas agendas, principalmente a agenda do professor. Mas hoje, aprove a Deus que ele concedeu essa oportunidade, então, de nós fazermos essa entrevista aqui para o canal Diálogo Aberto. Eu quero trazer uma novidade para os amigos que têm acompanhado o canal, que a partir de agora, as entrevistas e os debates aqui no canal vai ser todos na plataforma digital. Eu estava fazendo a programação numa rádio aqui da cidade vizinha, porém não deu muito certo por algumas questões técnicas. Aí eu busquei a direção de Deus e decidi então investir na plataforma digital, que daí eu consigo fazer uma qualidade melhor de áudio e imagem para aqueles que estão acompanhando o canal no YouTube. E desde já eu peço a todos que têm acompanhado o canal no YouTube que você compartilhe com seus amigos para promover aí então o conhecimento, a pesquisa, a palavra de Deus que a gente tem tentado trazer aqui no canal. De uma forma simples, de uma forma humilde, mas sabendo que Deus é que está dirigindo esse trabalho e Ele pode abençoar a tua vida. Então, você que tem acompanhado, curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para que quando nós produzirmos aqui um material novo, o YouTube vai estar avisando a todos, então, de materiais novos aqui no canal, e assim Deus vai estar abençoando a todos nós, para que nós possamos fazer o cruzamento das informações aqui no canal Diálogo Aberto. Então, vamos lá, então. Estou aqui com o meu convidado, professor pastor Ivan Fidel dos Santos. O pastor Ivan, ele atua como pastor distrital, então, na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Dracema, São Paulo. O professor Ivan é pós-graduado, então, em aconselhamento bíblico, psicanalítico, com ênfase em família e sexualidade, com especialização em gestão das emoções, com o renomadíssimo Dr. Augusto Cury, a qual eu particularmente gosto muito dos materiais do Augusto Cury, extensão em filosofia com o Dr. Tiago Rodrigo Pereira, Novo Liceu, Portugal, aprimoramento com o Dr. Mário Sérgio Cortella, um outro grande erudito aí do país, que eu admiro muito também, e Leandro Carnal. E também tem as suas extensões aí em liderança avançada de casais, com o pastor Josué Gonçalves, também um renomado pastor, professor voltado para a área da família, a qual eu gosto muito de assistir as programações do Josué Gonçalves nesta área para a família. E o pastor Ivan também, ele é exegeta, né? Tem a sua formação em teologia, e tem então essas especializações em hebraico, aramaico e grego. E já de algum tempo aí nós fizemos amizade, eu conheci aí a sua história, o seu testemunho, a sua vivência como ministro da Palavra de Deus, também professor acadêmico na Igreja Batista, não se fala em memória, né? Professor Ivan, então ele tem aí no seu currículo aí uma vasta experiência, e para mim, para nós aqui do canal Diálogo Aberto, é uma honra, então, tê-lo aqui conosco. Bem-vindo, professor Ivan. Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. É um privilégio, né, poder estar juntos aqui para conversar um pouquinho a respeito da família, a respeito das questões teológicas, questões bíblicas, sabendo a importância da referência da família para a sociedade, né? Então, graças a Deus, a gente teve, né, a oportunidade de buscar estas habilidades, essas formações, mas o intuito de tudo isso é contribuir com o reino de Deus para que as pessoas tenham o seu bem-estar, tenham crescimento espiritual, conhecimento da palavra, para que desfrutem o melhor de cada dia, apesar das limitações e das adversidades que todos vivem. É possível amenizar as situações adversas do dia
para que cada um possa extrair, como diz a Bíblia, o melhor dessa terra. Maravilha! E tendo aí as suas especializações, conforme eu mencionei aos ouvintes, o bom de tudo é a sua experiência, né? O seu convívio ao longo dos anos aí sobre essa questão na área familiar, que é uma área bem delicada, né? E nós já vamos adiantar, então, algumas questões no que diz respeito a isso. Então, a experiência do senhor é de grande peso aqui para nós, do canal Diálogo Aberto. O que eu busquei, né, de especialização, né, quando eu fiz a pós em aconselhamento bíblico, depois somei com a questão da psicanálise, e dentro desta perspectiva da necessidade humana, o ser humano, a expressão de Sócrates na filosofia, tem a maior dificuldade humana é conhecer a si mesmo, que é a expressão de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E esta é uma grande dificuldade humana. Para ter o autoconhecimento, nós temos que ter ferramentas, temos que ter direcionamento, mas principalmente temos que ter uma base daquele que nos criou. Vai ser muito mais fácil conhecer a si mesmo a partir do Criador, a partir daquele que nos conhece na essência. Então, todas essas formações teve esse intuito. E ao longo do desenvolvimento do ministério, é claro que a experiência somada a essa busca de conhecimento, né, trouxe, né, um ministério onde a gente, de fato, consegue auxiliar as pessoas, consegue restaurar as famílias, né? Nós, graças a Deus, pela direção do Espírito Santo, temos conseguido fortalecer cada um na sua individualidade para que a família, né, em Cristo seja fortalecida para o reino de Deus. Então, a experiência conta muito, né? Toda prática, toda teoria na prática, ela se torna um pouco diferenciada, né? Mas graças a Deus tem dado tudo certo. O senhor mencionou algo muito interessante, até não sabia essa informação de que Sócrates mencionou essa questão de conheça-se a si mesmo, e me trouxe à mente aqui uma palavra de Paulo, né? Paulo aos Coríntios mencionou, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Eis aí uma grande dificuldade nossa como seres humanos, né? Nós nos examinarmos a nós mesmos, e nós já vamos adentrar aqui no texto bíblico, já começa lá a partir de Gênesis, uma questão que se repete hoje no dia a dia, né? A gente tende a apontar o dedo para o outro, né? E nós já vamos adentrar, então, nessas questões. Lembrando a todos os amigos que estão acompanhando o canal Diálogo Aberto, nós vamos aqui abordar essas questões a partir da cosmovisão bíblica, tá? Lembrando e respeitando a todos que pensam de uma forma diferente. Eu sei que tem amigos que têm acompanhado o canal aí, quem sabe ele expressa a sua cosmovisão de uma forma diferente no que diz respeito à constituição da família. Nós respeitamos, mas a gente vai partir, então, aqui do pressuposto bíblico, então, no que diz respeito à família, tá certo? E eu quero começar aqui com o texto de Gênesis, né, para nós estar embasados sobre aquilo que nós vamos falar, a partir do texto de Gênesis 2, verso 18 ao 24, eu vou fazer uma leitura aqui rapidamente, e a gente já vai adentrar algumas questões mais a fundo nessa questão. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a disjuntora que estivesse como diante dele. Verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Verso 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse Adão,
esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. E o verso 24 diz, então, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, aqui nós, para começar o nosso bate-papo, a gente está iniciando, então, com esse relato bíblico, né, professor Ivan? Que é a base, né, boa parte das religiões monoteístas tem fundamentado a sua fé sobre isso, né? Judaísmo, islamismo e o cristianismo, né? Eles têm fundamentado a base familiar sobre esse texto. O senhor corrobora com esse pensamento? O que nós observamos, né, a partir da Bíblia, que nós entendemos como palavra de Deus expressa para que o homem, em primeiro lugar, possa conhecer a si mesmo a partir do Criador e para que ele também tenha a oportunidade de conhecer o Criador em seus propósitos para o ser criado, para o ser humano e para toda a criação de modo geral. Nesse texto que você leu aí, Jardel, nós temos, biblicamente falando, nós temos aí não só a criação da humanidade, né, o ser humano criado, mesmo que alguns ainda insistam, né, alguns modos de dizer, né, muitos ainda insistem na questão do evolucionismo, mas, biblicamente, nós partimos do criacionismo, nós temos um criador, nós fomos criados e com o privilégio de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Através da imagem e semelhança, nós buscamos expressar aí a questão do caráter e personalidade de Deus. Né? Então, essa constituição apresentada na Bíblia, que, aliás, foi apresentada num momento bastante posterior à criação, porque quem escreve Gênesis é Moisés, e Moisés recebe essa revelação de Deus muito depois, né, do período da criação em si. Né? Moisés recebe essa revelação de Deus ali quando ele está resgatando o povo de Deus que estava como escravo no Egito e estava conduzindo este povo pelo deserto para chegar até Canaã. E esse povo fica um pouco rebelde, fica um pouco, né, duvidoso, né, temeroso com o que poderia acontecer. Será que de fato esse lugar existe, essa terra existe? E aí Deus dá uma revelação para Moisés, e a revelação de Gênesis vem para acalmar o povo. É uma revelação pastoral que vem para acalmar o povo. A ideia, desde o versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Então, a ideia que Deus está passando para aquele povo que está agitado é: se Deus criou os céus e a terra, se criou os céus, o universo inteiro, criou a terra, ele não é capaz de criar um lugarzinho para a gente ficar? Né? Então, essa é a ideia de tranquilidade, de paz, de calmaria que Deus está revelando a Moisés para acalmar o povo. E dentro destas questões, ele coloca o princípio da família. Por quê? Porque no meio da tensão, no meio da adversidade, as famílias são afetadas, as relações sociais humanas são afetadas. É só ver o que os casais, o que as famílias passaram e ainda estão passando nesse período de pandemia. Né? Quanto mais proximidade, quanto mais tempo juntos, tem possibilidades, tem chance de ter mais atrito. Então, é isso que estava acontecendo ali, e aí Deus traz também, nessa questão da revelação da criação, ele traz essa perspectiva de que Deus, a princípio, ele criou homem e mulher. E a partir desse homem e desta mulher, ele constituiu uma família, né, com um propósito, né, com um propósito que os dois
sejam imagem e semelhança do próprio Criador, mas com atributos e características diferentes. O homem tem os seus atributos e as suas características, e a mulher tem os seus atributos e as suas características, que não são adversárias, né? Elas são complementares, né? Aquilo que o homem tem de melhor para complementar o convívio com a mulher, e a mulher o que ela tem de melhor para complementar o convívio com o homem. Por isso a expressão bíblica que Deus falou, né? Não é bom que o homem esteja só. E, aliás, uma curiosidade, é a primeira vez também que Deus utiliza dessa expressão, não é bom. Porque até então, Deus fala que tudo que ele fez era muito bom. Né? E aí, nesse momento, ele fala, olha, não é bom que o homem viva só, que o ser humano, né, que viva só. Ali ele está usando a figura masculina, mas ele está falando do ser humano. Não é bom que o ser humano esteja só. A questão não é que não seja possível, é que não é bom. Né? Então, a gente tem que distinguir. Tem pessoas que, depois Jesus vai explicar isso em Mateus 19, tem pessoas que não nasceram para casar, né? Que podem viver a vida em celibato de uma maneira solteira, né? Mas ele vai trazer também outras dificuldades para a sua própria vida. Agora, aqueles que nasceram com aptidão para o relacionamento, para o casamento, para a sexualidade, né, aprovada por Deus dentro da figura conjugal, então Deus fala, não é bom, né, que este homem, que esta mulher viva só. Né? Agora, algo que Deus faz com essa revelação é bastante interessante, porque ele mostra para Adão, né, que todos os animais, toda a criação tem pares, né? Tem macho e fêmea. Né? E ali só o homem que não tinha até então. Né? Maravilha. E aí o Deus ele tira, né? Deus ele tira, né, a costela, né, como é colocado, né, e faz a mulher a partir, né, a partir daquele homem. E quando o homem olha para essa mulher, tem uma identificação. É o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se identificaram. Maravilha. Nós vamos adentrar. Hebraico, aramaico e do grego, né? Nós vamos adentrar nessas questões aí, muito interessante. O senhor falou a respeito, então, da revelação que Deus deu a Moisés, e é muito interessante, até eu deixo aqui o convite para os amigos que acompanham o canal, a pesquisarem e fazerem um aprofundamento no que diz respeito ao contexto cultural, histórico e linguístico, qual foi escrito Gênesis e os 5 primeiros livros, né? É muito interessante. O senhor falou algo muito interessante ali, né, que o povo já estava vindo de um cativeiro, de longos séculos de cativeiro, né? E com certeza estavam carregando ali as suas bagagens, as suas crendices, né? Os seus costumes que adquiriram no Egito. Então Deus ali está dando uma revelação para Moisés, e alguns estudiosos, inclusive, dizem que Deus está corrigindo algumas questões ao dar essa revelação, né, para Moisés. Ele está fazendo uma reorganização, né? Exato, exatamente. Até eu fiz aqui uma live no meu canal com o professor Elton Queiroz, onde nós abordamos um pouquinho só sobre esses assuntos no que diz respeito ao contexto cultural, histórico, linguístico de Gênesis, né? E o senhor mencionou algo muito interessante ali, né? Nós lemos aqui o texto bíblico, falando da criação, falando que em diversos momentos Deus estava dizendo que tudo era bom, né? E o senhor, como professor de hebraico, ali aparece a expressão Tov Meod, né? Isso. E Deus estava então dizendo que tudo era muito bom, mas chega num momento que ele diz que não era bom, né? Algo muito interessante. E a criação do homem e mulher à luz da palavra de Deus. Agora, uma pergunta para o senhor. Essa criação mostra alguma diferença de essência ou ambos são iguais na essência e apenas diferente na questão funcional? O que o texto bíblico propriamente dito, né, que é o texto hebraico ali que
foi utilizado para escrever Gênesis. Sim. O que acontece é que, na essência da criação, homem e mulher foram criados, né, com a mesma essência. A essência da criação é o próprio Deus. A expressão Bereshit, né, que é a expressão da criação, Bereshit bara Elohim, que é o texto ali do versículo 1, o Bereshit, né, que esse B, vamos dizer assim, né, que é o Beit, a letra do hebraico, esse B... A preposição, aí, né? Que ele começa Bereshit bara, né? É porque esta preposição, ela não é só uma indicação da criação em si. Tem muitas pessoas que analisam esse texto como usando a expressão bará como criado do nada, né? Mas o texto hebraico em si não tem essa conotação. Deus não criou do nada, né? O beit, né, como preposição, ela é uma preposição reflexiva. Então, é como se você falasse a partir de mim, né? Então, ele traz essa expressão reflexiva, Deus falando, a partir de mim eu criei os céus e a terra. Então, toda a criação, ela tem como base a essência do próprio Deus. E o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ambos, homem e mulher, são criados a partir da mesma essência, Deus, né? Então, homem e mulher, na sua expressão emocional, na sua expressão de caráter, de personalidade, tem que refletir a figura do Criador, a figura do Pai. Como nós costumamos falar, todo filho parece com o pai, né? Então, isso é padrão, isso é comum da gente dizer. Então, a questão da reflexão é em que nós parecemos com o Pai Celestial. Nós temos que parecer com Ele em caráter e em personalidade. Aí nós temos os frutos do Espírito de Gálatas 5, de 21 a 23, né? O amor, a paciência, a mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? A paciência. Então, nós temos os frutos do Espírito, e em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos a expressão do amor mais detalhada, como João fala na sua primeira carta, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Deus sendo amor, ali em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 8, você tem que o amor é paciente, né, que o amor é benigno, não se ensoberbece, né, não se exalta em ciúmes. Então, você tem a característica do amor. Essas características, né, de expressão de caráter e personalidade, elas são comuns entre homem e mulher, porque elas partilham da mesma essência. Então, isto vem de Deus. Agora, a aplicação disso na perspectiva masculina e na perspectiva feminina, nós temos diferenças emocionais, nós temos diferenças hormonais, nós temos diferenças do trato social e cultural, né, em que se está inserido, né? Então, tudo isso tem que ser observado nas diferenças em que a essência é a mesma, mas a aplicação do masculino e feminino ela vai ser diferente. Por exemplo, uma grande discussão que existe hoje com relação a homem e mulher está na questão da capacitação. Se a mulher é tão capaz quanto o homem de ter algumas habilidades, ou se o homem é tão capaz quanto a mulher de ter algumas habilidades. Essa discussão no contexto hebraico da criação é uma discussão inútil, né? Porque de fato não existe, porque de fato os dois são capazes de fazer todas as coisas. Né? A questão não está na capacidade, a questão está nas consequências. Né? Se a consequência de trocar os papéis vai ser favorável para a estrutura emocional e psicológica de cada um. Maravilha, nós vamos frisar esse ponto aí e já já nós vamos retornar a ele. Uma questão aqui que eu quero trazer, aproveitando aqui a questão que o senhor tem aí a sua especialidade, então, certa vez eu fiz um estudo onde no estudo dizia que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, assim como Deus,
ele criou em 6 dias todas as coisas, no 7º descansou. Nós somos a imagem e semelhança no sentido de Deus nos deu a capacidade, então, de gerenciar a sua criação, de governar a sua criação. E nesse estudo eu fiz, dizia que nós, à luz do texto bíblico, à luz do texto hebraico, somos semelhantes a reis e rainhas. Isso está correto, à luz do texto hebraico? Isso está correto enquanto aplicação, mas eu acredito que tem um contexto maior por trás disso, né? Imagem e semelhança de Deus não está somente nessa questão da autoridade sobre a criação, né? Deus nos deu autoridade sobre a terra. E o homem corrompido pelo pecado tem dificuldade em lidar com essa autoridade, então ele é mais destrutivo do que construtivo. E até naquilo que ele tenta construir, ele acaba destruindo. É uma dificuldade humana que se tem por causa do pecado. E nós estamos vivendo as adversidades deste mundo devido a exatamente essa falta de habilidade em lidar com a autoridade que Deus passou para a gente. Agora, a questão da imagem e semelhança, ser criado à imagem e semelhança, vamos pensar de uma maneira mais simples, que daí é mais fácil para todo mundo entender, né? Nós estamos aqui gravando, né? Nós estamos aqui transmitindo uma imagem, né? Dentro do canal, né? Dentro do seu canal, aqui do YouTube, nós estamos transmitindo uma imagem. Então, o que é uma imagem? Uma imagem é uma projeção. Quando nós fomos criados à imagem de Deus, né, ele se projetou em nós na criação, né, e nós devemos transmitir essa imagem para as outras pessoas. A questão é o quanto nós conseguimos, através da nossa vida, da nossa postura de vida, transmitir, né, projetar a imagem do Deus que nos criou, projetar essa imagem para fora, né? Então, isso vai envolver a minha maneira de ser, o meu caráter, a minha personalidade, né, o meu trato social, o meu trato familiar. Então, o que eu projeto de imagem, né, isso faz parte da criação. Só que não é só imagem, é imagem e semelhança. Né? Semelhança não é totalmente igual, né? Nós somos semelhantes. Então, a questão da autoridade que você colocou, Jardel, ela está dentro da semelhança, né? Assim como Deus tem autoridade sobre todo o universo, nós temos autoridade sobre a Terra, né? Sobre a criação da Terra. Agora, um detalhe dentro disso na constituição familiar, né? Quando Deus chamou o homem e fez todos os animais passar na frente dele e falou para ele dar nome a todos, é porque nome na expressão hebraica é sinal de domínio. Era para mostrar que ele, ao nomear, ele tinha domínio sobre todas as coisas. Só que não existia a mulher para ele dar nome. Então, a mulher, na criação, ela não foi criada para ser dominada pelo homem, porque os dois fazem parte da mesma essência de autoridade de Deus. Os dois são imagem, projeção e semelhança. Então, os dois têm autoridade, né? A mesma autoridade divina. E não devem gerar concorrência um com o outro. E, pelo contrário, um deve contribuir com o outro dentro da autoridade que os dois têm para que o completo, para que o todo funcione melhor. Então, imagem e semelhança está nessa questão. O que eu consigo projetar, né, consigo passar para outra pessoa a respeito de Deus, isso é imagem. O que eu consigo viver de Deus, isso é semelhança. Maravilha. O texto hebraico, ele nos traz, assim, pérolas fascinantes, né, professor? Quando a pessoa se debruça em cima do texto, a pessoa vai entender que o texto é tão atual como se parece que foi escrito hoje, né? Sim, até porque Deus é atemporal, né? Então, a escrita de Deus, ela não depende do tempo
para se fazer válida dentro da contemporaneidade, né? O contemporâneo de Deus é sempre atual em qualquer circunstância, em qualquer tempo, né? Então, a maneira que Deus escreveu traz uma riqueza de detalhes muito grande. Maravilha. Então, aí trazendo então essas pérolas, né? Essas questões assim, no que diz respeito à essência do homem e da mulher, né? E que reflete a imagem, também no que diz respeito no que reflete a semelhança, é bem interessante. E nós temos também ali em Gênesis, não podemos fugir da questão, né? Que foi a desobediência à ordem divina, né? Deus deu uma ordem ali e que ambos deveriam cumprir aquela ordem, né? E após, então, ali, essa desobediência, entrou aí o que nós conhecemos como pecado no mundo, né? E houve, então, esse rompimento da harmonia tanto entre Deus, né, e a sua criatura, suas criaturas, tal como também entre o homem e a mulher, e como também entre o homem e a criação. Então, após essa entrada aí do pecado. Agora nós vamos adentrar, então, nas questões aí mais a fundo, no que diz respeito, então, aos conflitos, né, que abrange a todos nós como pessoa. Professor, como nós podemos lidar, então, com esses conflitos dentro do lar, no que tange, então, à funcionalidade do homem e da mulher no contexto familiar? Então, a questão é, desde a formação, homem e mulher, como nós já colocamos aqui, foram criados à imagem e semelhança de Deus, os dois partilham da mesma essência de vida. Né? O que acontece é que, dentro dessa perspectiva, lendo o texto de Gênesis, capítulo 1 e 2, né, qualquer pessoa que ler, vão perceber que nem homem nem mulher ali tem nomes. Né? Os dois, nenhum dos dois tem nomes. Né? O nome só vem no capítulo 3, depois da corrupção do pecado. Né? Por que eles não têm nome a princípio? Eles não têm nome porque o nome é o sinal de domínio. Então, ao se referir ao homem ali, a Bíblia se refere como varão e a mulher se refere como varoa. Então, é um masculino e um feminino, né, que partilham da mesma essência e têm a mesma autoridade, e os dois se completam muito bem quando tem essa percepção de não concorrência. Nós somos cooperadores, nós não somos concorrentes. É esta a ideia que Gênesis traz a princípio. Né? Agora, quando a questão, né, que vai até um pouco além, Jardel, dessa questão da obediência em si, né, porque o ser humano, o que levou o homem e a mulher a desobedecer a Deus? Então, existe algo anterior a isto. O que é anterior à desobediência é a descrença na palavra de Deus. Porque o que Deus disse? No dia que você comer, certamente morrerás. Usando o texto hebraico, mot tamut, né? Morrendo morrerás. Se você comer desse fruto, você vai iniciar um processo de morte. Né? O adversário de Deus, Satanás, falou exatamente ao contrário. Se você comer, esse processo não existe. Né? Você não vai entrar nesse processo de morte. Não quer dizer que eles acreditaram em Satanás, mas duvidaram de Deus. Eles não creram na palavra de Deus. Então, eles comeram do fruto, desobedeceram, vamos dizer assim, para tirar a prova. Quem é que estava falando a verdade? Era um ou outro. Quem é que estava falando a verdade? E ao duvidar de Deus, e é por isso que em João 16, o texto ali, Jesus falando do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado por quê? Porque não creem em mim. Né? Então, porque é o primeiro pecado, não crer em Deus. Tudo que o ser humano faz de diferente daquilo que Deus ensina, ele faz diferente porque ele não acredita que Deus está falando sério, está falando a verdade. Né? Então, o que o ser humano fez foi testar. Vamos ver quem foi que tirou quem é que está certo. Ao testar, eles pecaram
E pecando, agora eles dão nome, né? Agora os dois passam a ter nome. Adão, que é uma expressão hebraica que quer dizer formado da terra vermelha, né? Então, é a ideia do homem, né? E a mulher foi dado o nome de Eva. Eva é um trocadilho em hebraico que mistura duas palavras. A expressão hebraica é Havar, né? A Havar, que vai levar a ideia da mãe de todos os povos, né? Mas Havar também, dentro do trocadilho, significa cobiça e engano, né? Então, ela vai ser a mãe de todos os povos, mas a mãe de todos os povos que engana, de todos os povos que cobiçam, por causa da corrupção do pecado, né? A partir daí, o que aconteceu? Homem e mulher não conseguiram mais se olhar como cooperadores. Não se olham mais de igual para igual. E aí começou essa disputa de autoridade, né, de quem é que vai ter o domínio, e aquilo que não existia no propósito inicial de Deus, de um dominar o outro, passou a ser uma disputa entre homem e mulher agora. A princípio, o homem passou a dominar a mulher, e com o tempo, a mulher foi buscando inverter este domínio, né, e pela a sua habilidade, vamos dizer assim, emocional, a sua habilidade no trato, a sua habilidade no cuidado, ela foi conseguindo inverter essa situação e foi dominando, né, as emoções, foi dominando as situações, né, entre homem e mulher. Então, essa eterna disputa, ela vem daí, né? A mulher que não quer mais, né, se colocar como submissa, mas se coloca como autoritária. E o homem, que sempre foi autoritário, não aceita ser submisso à autoridade da mulher. E aí o conflito aumenta mais ainda. A dificuldade do ser humano está sendo voltar ao propósito original. Qual é o propósito original? Nós dois temos a mesma autoridade e temos que ser cooperadores um do outro. Não olhar um para o outro com a percepção do pecado, né? E, até por causa da percepção do pecado, alguns textos bíblicos também foram forçados pela tradução, né, e pela inserção humana na tradução, foram forçados de uma maneira inadequada. Como, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 5, que fala a respeito da família, né, sujeitai-vos, né, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Se você olhar no texto grego, essa palavra submissa para a mulher, ali, ela não existe no texto grego, né? Ela foi inserida na tradução. E ela foi inserida na tradução por quê? Porque o conceito de quem estava traduzindo tinha essa ideia da submissão da mulher pela autoridade do homem, o que não é um conceito espiritual, não é o conceito de Deus. O texto no original grego, o que ele fala? Ele vem do versículo anterior. Ele fala, sujeitai-vos uns aos outros, né, um ao outro, no temor a Cristo. Né? Então, é o homem que se sujeita à mulher e é a mulher que se sujeita ao homem, né? Se sujeitam a compartilhar a vida junto, mas no temor de Jesus Cristo. Né? Então, quando os dois conseguem fazer isso, eles tiram esse olhar do pecado, essa percepção do pecado. Mas isso é um grande desafio para o ser humano. E enquanto esse desafio não é superado, os conflitos não desaparecem. Maravilha, professor. Algo bem interessante mencionado pelo senhor aí, essa questão da submissão. Então, podemos dizer que está havendo um mau entendimento na grande maioria, então, tanto homens como mulheres, no que diz respeito a essa expressão submissão, então. Sim, né? Até porque quando o texto coloca a expressão da sujeição, e o próprio texto coloca no reflexivo também, sujeitai-vos, não é o outro que me faz sujeito, sou eu que me faço sujeito a algumas situações por amor a Cristo, né?
Então, eu não tenho autoridade do outro sobre mim, eu tenho autoridade de Cristo sobre a minha vida, e sob a autoridade de Cristo, eu ofereço o melhor para a pessoa que convive comigo. Maravilha, eu acredito então que essa programação, essa entrevista vai ser aí uma bênção, vai ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Eu assim espero então que essa programação, essa entrevista então chegue a muitos lares para trazer então esse entendimento correto, bíblico, para que assim nós possamos viver e representar a Deus a partir da nossa casa, né? A partir da nossa família, do nosso convívio social, do nosso convívio religioso. Lembrando que eu costumo dizer que onde há pessoas vai haver problemas, né? A começar a partir de dentro da nossa casa. E eu acredito que a partir dessa programação, muitas coisas Deus vai trazer entendimento de bênção para as famílias. Eu mencionei anteriormente a respeito, então, ali, quando houve o pecado, então, nós podemos ver no texto bíblico já uma negação tanto da parte do homem, né, ao dizer, foi a mulher que tu me deste, né, e nós podemos ver também a mulher, propriamente dito, também dizendo, né, foi a serpente. Nós vemos ali, não sei se está correto, então, a gente fazer essa interpretação de que ambos estavam se esquivando das suas responsabilidades. Seria isso, professor? Quando nós vemos o texto de Gênesis, capítulo 3, o versículo 8, nós temos ali a primeira vez que aparece a expressão na Bíblia, a palavra medo. Então, qual que é a origem do medo? A origem do medo é a consciência de que algo está errado, né? De que eu fiz algo inapropriado. Então, o que o texto de Gênesis 3 fala? Que Deus, ele vem conversar com o ser humano todos os dias na viração do dia. O texto usa essa expressão ali, a viração do dia. E essa expressão da viração do dia, que trata aí do pôr do sol, é aquele período que o sol se põe, mas ainda não anoiteceu. Então, o crepúsculo ali, nesse período que dura mais ou menos de 30 minutos, 30 a 40 minutos, é o tempo em que Deus, eu acredito que continua vindo falar com o ser humano todos os dias, né? E muitas vezes o ser humano não dá essa atenção para falar com Deus, né? Nós, na nossa expressão de fé, né, da interpretação bíblica dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos a guarda do sábado, né? E nós fazemos o pôr do sol da sexta-feira como a entrada do sábado. Mas nós temos que ter consciência que isso não acontece só na sexta-feira. Isso acontece todos os dias. Então, o que a Bíblia fala é que Deus vem falar com o ser humano todos os dias na viração do dia. E quando ele veio falar com Adão, porque ele já sabia o que aconteceu, mas ele veio dar a oportunidade de confissão para que Adão e Eva fossem perdoados e fossem regenerados e instruídos por Deus. Então, ele veio promover, né, um diálogo onde houvesse a oportunidade de confissão. Ao invés do ser humano, Adão e Eva, ao invés deles confessarem, eles se esconderam. E Deus pergunta, por que vocês se esconderam? E eles respondem, eu escondi porque eu tive medo. Né? Então, a partir desta expressão, né, do medo, é que muitos conflitos não se resolvem, porque as pessoas têm medo de falar a verdade, com medo da reação do outro, né? Então, com medo da reação do outro, as pessoas ficam inventando histórias, desculpas, né, usando a sua palavra, fica se esquivando da realidade, né, para não apresentar aquilo que aconteceu de fato. Porque qual era o medo de Adão e Eva, de homem e mulher? Qual era o medo naquele momento? O medo é que eles não sabiam qual seria a reação de Deus, né? Deus falou para não fazer, nós fizemos,
Agora Deus está procurando a gente, o que ele vai fazer? Sabe aquela criança que se esconde do pai e da mãe porque quebrou o vaso da sala? Né? Ele não sabe, né, se o pai e a mãe vai apenas conversar com ele, corrigir, ou se vai bater. Né? Então, fica aquela sensação de medo. E nessa sensação de medo, né, sem saber de fato o que vai acontecer, é que eles vão se esquivando, e quando Deus pergunta, eles começam a apresentar desculpas. O problema da desculpa é que no meio da desculpa vem a ofensa, e a ofensa vem contra Deus. A mulher que tu me deste. Então ele não põe a culpa nem na mulher, ele culpa Deus. Né? Foi o Senhor que foi culpado, foi o Senhor que colocou ela aqui. Né? Então, a mulher que o Senhor me deu, né? O que ele está fazendo, né, se esquivando da responsabilidade, olha, o problema pode estar no Senhor, pode estar na mulher, mas em mim não. Né? E, infelizmente, esse traço de desvio de caráter e de personalidade foi mantido no ser humano até hoje. E muitos conflitos conjugais, muitos conflitos familiares com relação aos filhos também, com relação aos pais, muitos conflitos não são resolvidos e são até agravados por este mesmo sentimento, né? Que ao invés de confessar, ao invés de falar para resolver o problema de forma clara, de forma íntegra, a pessoa se esquiva, né, pelo medo, e se esquivando, ele agrava a situação ao invés de solucionar. Maravilha. Lembrando que anterior a esse ato dele se esconder, Deus havia ali dito que se eles comessem, né, daquele fruto, eles morreriam. Então, pode ser que eles tinham aquela mente, né, na mente deles, naquele momento, queriam morrer, né? Porque Deus falou que eles iam morrer, né, se eles desobedecessem, né? Sim, exatamente, né? Agora Deus vai me matar, né? Porque como eles comeram do fruto, né, e não morreram imediatamente, por que a morte não é um ato? Por que a morte é um processo? Porque se a morte fosse um ato, não daria oportunidade de arrependimento, não daria oportunidade de confissão e de conversão. Né? Então, por isso que a morte é um processo. Mas, como eles não sabiam de nada, como a grande maioria das pessoas até hoje não sabem, né? Eles tinham a impressão de que, bom, como Deus falou que a gente morreria, Deus está chamando a gente para matar. Né? Deus vai matar a gente. Né? Não era isso que iria acontecer se eles tivessem confessado desde aquele momento o que o apóstolo João fala em 1 João 9 teria acontecido naquele momento. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, desde aquele primeiro momento, isso já teria acontecido. Maravilha. O que nós vemos ali no relato é que Deus, ele mesmo, né? Inclusive, eu, certa ocasião, ouvi um amigo meu, Tiago Santana, inclusive, que é judeu, né, se aprofunda aí na questão do hebraico, da cultura hebraica, por ser judeu. Não me engano, acho que foi ele que mencionou de que poderia ter sido o próprio casal que sacrificou o animal, mas esse é outro assunto. Mas o que nós podemos ver ali é que foi preparado vestes ali para ambos, né? Muito interessante. Sim, porque aí Deus, mesmo em face do pecado, e mesmo em face deles se esquivarem, não confessando o pecado, mesmo assim Deus continuou cuidando deles. Né? Cuidando, porque dentro desse processo de morte que agora eles entraram, ainda há a possibilidade de restauração, ainda há a possibilidade de confissão, de conversão. Então, qualquer pessoa, em qualquer circunstância, que está vivendo um processo que parece de morte, né, quando há o diálogo de amor, com sinceridade, com a presença de Deus, qualquer conflito é possível de ser restaurado. Maravilha. Então, eu deixo aí para aqueles que estão acompanhando ao canal Diálogo Aberto, uma reflexão, né? Aos homens. Os homens não são melhores ou maiores que as mulheres, né? E nem o contrário, né? Nem as mulheres são melhores ou maiores que os homens. Ambos têm a mesma essência, né?
feita pelo Criador. Então, a gente sabe aí que há hoje uma militância aí, tanto dos dois lados, né? Tanto do machismo como o do feminismo, né? Tem ganhado força aí nos nossos dias, inclusive adentrando dentro das igrejas esse pensamento, né? Então, apenas para deixar claro aqui, né? Ambos são iguais perante Deus, né? A questão é a funcionalidade, né, professor? Ambos são iguais na essência, mas na expressão, né, psicológica, emocional, né, de relacionamento social, existem diferenças. Por exemplo, algo só para deixar claro, né, uma discussão que existe, se mulher pode ser pastora ou não, né? A questão que se discute normalmente é por causa se mulher é capaz de exercer o ministério pastoral ou não, né? A discussão não deve ser nesse nível, porque com relação à essência sendo a mesma, a capacitação vai ser igual para os dois. A mulher é tão capaz de exercer o ministério pastoral quanto o homem. A diferença é que o homem, ele lida com os problemas diários do ministério, vamos dizer assim, de uma maneira terceirizada. Ele sabe que o problema não é dele. Ele ajuda, ele orienta, ele aconselha biblicamente, mas quando aquele atendimento acabou, acabou. O homem não absorve aquele mal para si. A mulher já vai ter uma tendência diferente. A mulher, ao se deparar com um problema, ela tem a tendência de absorver aquela situação como se o problema fosse dela. Então, ela vai se desgastar muito mais, ela vai ter maiores dificuldades com o trato emocional, né? O que Deus fez é preservá-la, né, devido às suas questões do trato diferenciado da sua estrutura emocional e psicológica, né? Mas não por causa da capacitação. Capacitação ela tem para fazer, ela só vai se desgastar mais. Maravilha. Nós estamos encaminhando aí para o final da nossa entrevista, mas nós não podemos deixar de abordar algumas questões, principalmente no que diz respeito ao contexto da pandemia, né, professor? Infelizmente aí, a pandemia ela trouxe diversos malefícios para as famílias, né? Grande número de separação, de divórcio, etc. e tal. E o senhor mencionou a questão, então, da submissão, né, que se aplica tanto ao homem como à mulher, né? E nós sabemos que, em um contexto, no que diz respeito à religião, às igrejas, a gente sabe que há muitos homens que têm aquele pensamento autoritário, né, que ele falou, que se ele gritou e está falado, ninguém pode questionar. Por outro lado, também há mulheres que também agem assim, né? Mulheres que impõem, mulheres que xingam, que gritam, etc. Que conselho o senhor traz aqui agora para os ouvintes, para os amigos que estão acompanhando, vão acompanhar essa mensagem? Que conselho o senhor traz bíblico para essas pessoas que não estão sabendo lidar com esses conflitos, né? O homem querendo gritar mais que a mulher querendo gritar e mandar mais que o homem, e a família, ao invés de ser uma bênção, se torna aí um campo de batalha, um campo de guerra. O que acontece nessa perspectiva, né, é a dificuldade que o ser humano trouxe para si de olhar para o outro, como eu já disse aqui, como cooperador. Então, ao invés de se verem como cooperadores, eles se olham como concorrentes. E a concorrência no trato diário, ela é extremamente desgastante, né? Quanto mais eu concorro com alguém, quanto mais eu disputo com alguém, né, isso se torna desgastante. Algo também que o ser humano tem que aprender a fazer é respeitar as diferenças, né? As diferenças são complementares, elas não são necessariamente antagônicas, elas não são contrárias uma à outra, as diferenças podem se complementar. Então, o respeito à diferença é importante. E algo que é essencial, né, que é um fruto do Espírito, que né, além do amor, que é o primeiro que todos têm que ter, mas o domínio próprio é essencial para todo ser humano, né? As maiores
desavenças que acontecem entre casais e entre famílias são por palavras pronunciadas, né, onde a pessoa, ela, na sua razão, ela jamais falaria aquilo. Mas quando a emoção superou a razão, ela trouxe aquele sentimento para fora, né, e trouxe palavras extremamente ofensivas, palavras que feriram demais um ao outro e que racionalmente eles não agiriam daquela forma. Então, o que eu oriento para todos dentro da perspectiva bíblica, né, aprenda a se calar mais. Né? No momento de estresse, no momento de irritação, no momento de adversidade, se cale, não se fale. Né? Espera passar aquele momento. E o outro aprenda a respeitar o silêncio daquele que ficou quieto, daquele que se silenciou. Né? Porque, principalmente os homens, né? Os homens têm uma tendência de querer resolver todas as coisas com urgência, e aí quando a mulher se fecha, quando ela se cala para não ofender o homem ele começa, mas você não vai falar? Né? E muitas vezes a mulher faz a mesma coisa também. Isso é uma característica, vamos dizer, com mais frequência no masculino, mas no feminino também acontece. A mulher, né, quando o homem se cala, ela procura exigir que ele solte a voz. E quando ele solta a voz, ele ofende, ele agride, né, e aí os conflitos aumentam. Então, o se calar é muito importante. Né? O refletir sobre o assunto e não responder no momento de ira. Né? Espere aquele momento de tensão maior passar, né? Reflita sobre o assunto racionalmente e não permita que a sua emoção supere a razão. Né? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, fala que o nosso culto tem que ser racional. E o nosso culto, na verdade, é uma expressão de vida. A nossa vida, ela tem que ser racional. Nós temos emoções, mas as nossas emoções têm que ser derivadas da razão. Quando a emoção suprime a razão, é que as maiores adversidades acontecem. Maravilha, excelentes dicas, conselhos, então, aí para os amigos que estão acompanhando o canal Diálogo Aberto. Então, para nós fecharmos aí essa entrevista com o professor e pastor Ivan Fidelis, que tem as suas especializações, então, na área familiar. Professor, agora eu quero que o senhor dirija aí uma palavra àquela família que está a ponto aí de se separar, que vê no divórcio, na separação, a única esperança, né, de resolver os problemas. Gostaria que o senhor dirigisse, então, uma mensagem a essas famílias que estão passando, né, que não estão sabendo lidar com isso. Quem sabe estão aí por um fio aí de romper aí os laços, né, por questões conflitos familiares. Gostaria que o senhor fechasse para nós, então, aí, essa excelente entrevista com essa mensagem para as famílias. E eu creio que Deus vai curar, Deus vai trazer entendimento e sabedoria para essas pessoas. O texto de Malaquias, capítulo 2, Deus fala que ele odeia o divórcio. Né? Exatamente. Porque na expressão hebraica, né, um divórcio é uma mudança de caráter. Né? Porque quando a pessoa ela fez uma aliança com outra pessoa perante Deus, aquela aliança ela é unida por Deus. Por isso a expressão de Jesus, o que Deus uniu, o homem não separe. Né? A aliança, ela permanece. Então, o divórcio, ele não é uma solução. Ele é apenas um outro problema. Eu sei que muitas pessoas já se divorciaram, já estão num segundo casamento, num terceiro casamento até, né? Mas esse não é o ideal de Deus. Observe o que Deus fez na criação. Por exemplo, Adão e Eva, eles poderiam decidir não perdoar um ao outro e não se reconciliar. Né? Eles poderiam ter essa ideia. Adão poderia virar para Eva e falar, eu não quero mais nada com você. Né? Mas se ele tivesse feito isso, Deus teria que criar outras pessoas, porque não havia mais ninguém. Né? Deus colocou esse espelho de propósito. Quando um homem se relaciona com uma mulher e a mulher se relaciona com um homem, os dois se casam, eles têm que entender
que eles estão na condição matrimonial vivendo como Adão e Eva. Não existem mais homens e não existem mais mulheres. Ou eu me reconcilio com aquele, com aquela, né? Ou eu me reconcilio com meu cônjuge, ou não tem mais ninguém, né? Então, a princípio, é essa a ideia. Então, a reconciliação, ela é possível, né, dentro da perspectiva divina, mas dentro dessa reconciliação, os passos são diálogo, reconhecimento, confissão, perdão e conversão, né? Esses passos têm que ser seguidos para que haja uma restauração conjugal, uma restauração familiar e para que a família possa viver, né, dentro dos propósitos de Deus, desde a criação, na manutenção do matrimônio e na estrutura da família até os dias de hoje. É possível. O divórcio não é uma solução. Muitas vezes, né, acaba sendo necessário quando não há diálogo, quando não há perdão, quando não há conversão, né, quando não há arrependimento, né, quando esses processos não existem, então fica impossível a convivência. Agora, quando há disposição para que esse processo aconteça, toda a restauração é possível. E procure, né, o seu líder religioso, procure a sua orientação na sua expressão de fé para que você tenha o auxílio desse andamento. E voltando ao que nós falamos no início, né, conheça-te a ti mesmo. O texto que você usou de 1 Coríntios capítulo 11, né, o versículo 26 em diante, onde o apóstolo Paulo, usando dessa expressão de Sócrates na filosofia, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? O autoconhecimento é necessário, porque a partir daí é que as mudanças vão acontecer. Maravilha. E Deus é o maior preocupado, o que está maior preocupado em abençoar, em curar as famílias, né, professor? Ele é o maior interessado, né? Maior interessado em... Porque, como o senhor mencionou, o texto de Malaquias, né, ele odeia o divórcio. Até tem um casal que eu gosto muito, eu vou até recomendar aqui, aproveitando a ocasião, para você que quer buscar aí algumas orientações, algumas ferramentas para lidar com os conflitos. Eles mencionam nessa questão de que Deus odeia o divórcio, porque é a mesma coisa que nós jogássemos na cara de Deus que o projeto família que ele fez para não dar certo. E isso não é verdade, né? Deus fez a família, ele fez para dar certo, né? Sim. É nós que complicamos. Ou então, o que eu estava falando a respeito, né, do autoexame, né, da necessidade do autoexame para que a pessoa se conheça a si mesma e observe aquilo que precisa ser transformado, né, e sempre isso à luz do Espírito Santo, com orientação bíblica, sempre vai ter um resultado melhor, né? Então, procure o seu líder, né, religioso, procure o seu pastor, procure a pessoa que pode te auxiliar neste processo. Se for preciso, procure um psicanalista, um psicólogo, que também vai te auxiliar de uma maneira bastante efetiva nesse processo do autoconhecimento, né? Então, né, seguindo esses processos, né, de crescimento, de conhecimento, as coisas vão se resolvendo segundo os propósitos de Deus. Deus, ele fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, se fugir do conhecimento não é muito bom. Eu costumo usar uma frase falando que ignorância não é boa mestra, né? Nós temos que buscar conhecimento, crescimento, né, em todo momento para conhecer aquilo que Deus revela de nós, né, e o que ele se revela de si mesmo a nós. Né, e aí todos nós vamos viver melhor. E se vocês quiserem, né, me acompanhar nesse sentido, tem o canal no YouTube também, o canal Família e Fé, né, que está lá como pastor Ivan Fidelis, né, o canal é Família e Fé, e o meu e-mail é privanfidelis@gmail.com, né, então pr.ivanfidelis, né, PR Ivan Fidelis, não tem o ponto, né? privanfidelis@gmail.com.
e aí eu posso orientá-los, né, de uma maneira mais particular nas suas necessidades, se vocês assim permitirem. Muito obrigado, professor e pastor Ivan Fidelis dos Santos. Tem as suas especializações, então, na área da família, suas especializações também no grego, no aramaico, no hebraico, exegeta. O canal Diálogo Aberto ficou honrado, então, com a sua presença, sua participação nessa excelente entrevista voltada às questões familiares. Muito obrigado e, se possível, então, aí conclua fazendo uma oração aí por todos nós, para que Deus venha abençoar muito mais a nós, a família de todos que estão acompanhando o canal. Amém. Eu que agradeço, Chardel, pela disposição de você abrir o seu canal aí, para que a gente possa estar participando e contribuindo de alguma forma para que as famílias sejam melhor estruturadas dentro das suas necessidades. Deus continue abençoando a você e a sua família de uma maneira bastante especial e dirigindo a sua vida pelo Espírito Santo com esse propósito de levar mais conhecimento, crescimento e fortalecimento às famílias que também precisam. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos aqui e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada pessoa, sobre cada casal, sobre cada família que tem buscado no Senhor solucionar as suas adversidades, os seus problemas, as suas questões pessoais. Que o Espírito Santo esteja concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual. Que todos estejam sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até uma próxima, professor Ivan, querendo Deus. Um abraço a todos. Abraço, Deus abençoe.